bem, pessoal? Estamos novamente com mais um Raízes da Bola podcast. Essa aí a gente vem trazendo histórias do futebol amador aqui de São José do Norte. E como você sabe, ela está sempre ao meu lado. Uma boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais acompanhado desse grande convidado. E a gente vai deixar agora com ele, né? Que o senhor se apresente, seja muito bem recebido na Raízes da Bola. O prazer é todo meu, né, de estar aqui no Raízes da Bola. Todo mundo me conhece, né? Acho que nem precisariam de apresentar Loreno Pastore. Estou à disposição de vocês para que vocês me perguntem, né, a respeito principalmente de futebol. Mas eu também participei de músicas, né, hino de São José do Norte, hino Nossa Senhora dos Navegantes, hino de São Pedro, tenho várias poesias, né? Então, estou à disposição. É um grande repertório para a tarde de hoje. Tarde, né? Falando nisso, estamos gravando neste momento à tarde, mas para você que nos assiste, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Com certeza, né? Para nós, mais uma vez, é uma satisfação receber o senhor aqui, que aceitou de prontidão aí a vir aqui no nosso humilde estúdio. E o senhor pode dar uma olhada aí, a gente é um pouco apaixonado pelo futebol. Bonitas camisas. Faltam algumas ainda. Mas a Leilane agora já falou, o senhor também falou. Vamos começar com esse detalhe, né? O seu nome é Loureno ou Loreno? É motivo para fazer uma pequena confusão, né? Já me perguntaram, afinal de contas, é Loureno ou Loreno? Então, eu tenho dois nomes, mas não é com má intenção não, de mudar o nome aqui ou ali. Quando eu cantei no grupo Norte Som, na década de 70, no tempo da ditadura, a gente tinha que ter registro para tocar num baile. Não podia juntar assim o pessoal, vamos tocar. Não, tinha que ter registro na Ordem dos Músicos do Brasil e também na Polícia Federal. A gente levava o repertório em 3 vias. Deixava uma na Ordem dos Músicos e uma na Receita Federal, aliás, na Polícia Federal, e a outra trazia carimbado por eles. Aquelas músicas ali é que a gente tinha que tocar no baile, porque não podia fazer grandes críticas, né, principalmente ao governo, porque era tempo de ditadura. Então, lá na Polícia Federal, eles exigiam um nome artístico. E como eu não gosto do Low, eu detesto o Low, porque foi um erro no registro. Meu nome era para ser Loreno mesmo, tá entendendo? E colocaram Low, ficou. Então, na Polícia Federal, eu coloquei como nome artístico Loreno. Então, quando eu uso alguma coisa, um trabalho em poesias, músicas, qualquer coisa artística, né? Por exemplo, qualquer coisa cultural, eu coloco Loreno. Agora, quando eu faço alguma coisa que tem que confrontar com o CPF ou com a carteira de identidade, alguma coisa, eu coloco Loreno, que é o meu nome civil, né? Nome de registro civil. Então, essa é a diferença. E eu estava falando antes que o meu nome Loreno não foi colocado aleatoriamente. Exato. Tem um motivo por que é Loreno. E eu fiquei muito curiosa para saber esse motivo. Pois tem a ver, inclusive, com a Revolução de 30. Sabe por quê? Porque na Revolução de 30, o meu pai, falecido meu pai, que era italiano, e juntamente com os amigos, tiveram uma ideia que eu chamo de ideia meia louca, de se apresentarem voluntários para servir na Revolução de 30. Meu Deus. É meio curioso, né? E meio corajoso a pessoa se apresentar voluntário para servir numa revolução. Então ele contava isso para mim. E em casa, contava para todos de casa. Lá em São Paulo, aquelas encrencas do Getúlio Vargas, né? A Revolução do Getúlio Vargas. Então, ele lá em São Paulo estava faltando
gente para lutar, né? Só falta, e chamaram o pessoal aqui do Sul. E eles foram também em trem de carga. Nossa! Trem de carga em pé, daqui de Rio Grande até São Paulo em pé. Eu sei que de ônibus leva 24 horas. De trem Já mais. fui a São Paulo de ônibus, né? Sai às 3 horas, por exemplo. De Rio Grande, chega às 3 horas em São Paulo, viajando dia e noite. Aí ele disse que às vezes eles caíam porque iam em pé, né? Aí eles tiveram muita sorte, chegaram lá, já tinham assinado o Tratado de Paz. Ai, que sorte mesmo. Tá entendendo? Que sorte! Não lutaram. Aí eles desceram num lugar, não sabiam onde é que estava, nunca tinham ido lá, né? Aí perguntaram, vem cá, que lugar é esse? Alguém disse, aqui é a cidade de Lorena. Olha aí. Aí ele conversou com os amigos e disse, se um dia casasse e tivesse uma filha, colocaria o nome de Lorena. Casou. Em 15 de agosto de 1938, nasceu a minha irmã, e ele colocou o nome de Lorena. 1 ano e 4 meses depois, eu nasci, 26 de dezembro de 1939, já faz um tempinho, né? Aí ele disse, já que o nome da menina é Lorena, bota o nome dele de Lorena. E a tua mãe topou. E engraçado também, não sei o que eu tenho com Revolução, porque em 1939 eu nasci junto com a Segunda Guerra Mundial. Exato. Porque a Segunda Guerra Mundial foi de 39 a 45, né? Uhum. Então, por isso, meu nome é Loreno. Nossa. E é engraçado também que eu nunca vi ninguém com esse nome, Loreno. Lorena tem uns montes que eu conheço. Mas Loreno, tem Loren, até verdade. o doutor Antônio Carlos se diverte muito comigo, dizendo, ô Loren, ô Loren, ô Loren. Então, esse é o motivo do meu nome. Então, assim, que nem agora, eu já falei pro senhor, né? Eu, particularmente, sou um apaixonado pela história. Uhum. Então, e ouvindo, assim, a tua bela dicção, contando cada fato, assim, dá vontade, assim, ó, o senhor vai poder falar e nós vamos ficar só concordando e admirando. Eu, particularmente, fico aqui imaginando. Eu gosto muito do rádio, gosto muito do jogo do rádio, gosto muito assim, e às vezes eu fico visualizando, tu vai contando os fatos, tu vai contando os fatos, que eu me emociono, quando a Helena chega assim, eu me emociono mesmo, que vai contando os fatos e eu fico assim, imaginando, assim, eu fiquei imaginando essa viagem de 24 horas até São Paulo. É incrível, né? Muito mais que 24, porque o trem demora mais, né? Hein? O trem demora muito mais que o ônibus, né? Eu não sei porque o ônibus geralmente ele para em muitos lugares, né? Tem isso. Agora o trem acho que não, né? Mas a velocidade, eu acho que o ônibus é bem mais rápido. Aí o senhor falou ali, né? Lá nos anos de 1930. Então, com isso, eu fiquei pensando aqui, eu olhei para minhas camisas dos meus quadros aí. Nós temos aí o Barrense de 1931, o Curuto, com a mesma data. Acredito que vem o Liberal, 1933. Tá me 33, o Liberal. Viu? Ó, já na minha memória não me jogou muito. Então, isso é para trazer um feedback aí pro pessoal que acompanha o Raiz da Bola, de como tu vai poder, o senhor, como a gente vai ter histórias nessa tarde de hoje, nessa noite, quando seja que tu, telespectador do Raiz da Bola, esteja assistindo. Voltando no futebol, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Não só para vocês, como para todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Na história do Liberal, eu acho que a torcedora mais fanática do Liberal que eu conheci foi do Eli Ferrari. Irmã do prefeito, não, ela é tia do prefeito José Vicente Ferrari. Então, tem uma curiosidade, que ela era tão, assim, fanática, né? Ela tinha 2 bonecos em cima da cama dela. Eu fui saber disso bem depois, sabia?
ela também era muito torcedora do Internacional. Então, ela tinha um boneco em cima da cama com a camiseta vermelha, número 4. E tinha outro boneco com a camiseta também número 4, branca, meias pretas, que era do Liberal. Bom, do Internacional era o zagueiro Elias Figueroa, o chileno Elias Figueroa, que era inclusive da seleção chilena, né? Também, quando ele tinha jogo da seleção, ele era sempre convocado. Elias Figueroa era um enorme jogador. E do Liberal, o número 4 era eu. Então, o senhor... Que coisa! Era eu. E eu fui saber disso muito depois, tá entendendo? Mas eu me cobro muito, sabe por quê? Porque quando ela faleceu, ela morava com... Ai, meu Deus, vê se eu me lembro. Tulinho. Conheceu, sabe que o Tulinho é Ferrari também. Ela morava com o Tulinho, que não sei se era sobrinho dela. Aí que me contaram que ela tinha esses bonecos em cima da cama, né? Inclusive levaram para minha casa os bonecos. Nossa! Mas eu não me senti muito bem com aqueles bonecos ali, né? Aí o que eu fiz? Nós damos esse boneco para uma casa de criança. E sabe que eu não consigo me lembrar quem é a casa, nem a minha mulher se lembra para quem nós damos esses bonecos. E eu me cobro, sabe por quê? Porque eu não tirei uma foto dos bonecos. Ah, verdade. Não é? É. Puxa vida, não tirei uma foto dos bonecos. Eu junto com Elias Figueroa, imagina, hein? Que moral! Que moral! Jamais ele vai sonhar isso. Então, vamos pegar esse gancho, né, que o senhor falou que se esqueceu de fazer o registro. E Só um pouquinho, Laureci, o nome da esposa, professora Laureci, não é? Esposa do Tulinho. A professora Laurice Pinheiro? Não, é a Pinheiro. Não é. Não. Ela Não mora ali conheço. naquela rua da Barca, como é o nome? a barca é A Bularmark? Bulamarque. Não a conheço. Foi a Laureci, irmã do Luiz Assis, que foi candidato. Vocês não se lembram. Não, realmente não Então, conheço. vamos adiante, então. Não, sim. Tá. Tá, só para não perder o gancho, Lê. Ali tu falou assim, ó, que a gente recebe bastante recado, reconhecimento, questionamento, não, informação assim, ó. Pai, eu tinha tantas camisetas, como o senhor pode ver aqui atrás, só que a gente não valorizava tanto lá. Hoje eu me arrependo de não ter guardado. E isso a gente recebe bastante, né? Pô, nos dias de hoje ela seria importante. Relíquias, né? Seriam. Hoje mesmo a gente recebeu uma foto do Grêmio Esportivo Beira-Mar, muito antiga, assim, eu nem vi exatamente o ano, mas o senhor que nos mandou, ele nem era nascido na época, e hoje só tem uma pessoa viva daquela foto, assim, então, né, a importância, e a gente vem fazendo essa coleta desses registros, porque eu acho que a história do clube, ela não pode morrer. E muitas pessoas não se preocuparam em guardar isso naquela época. Às vezes passa despercebido, que nem esse momento dos bonecos. E aí, quando se vê, se foi, né? Exatamente. Puxa, me cobro muito. Imagina. Eu não tirei foto do boneco. Mas o importante é que o senhor tenha esse reconhecimento. Com as redes sociais aí. Imagina. Bom, vou aproveitar aqui que a gente puxou o esporte e vou perguntar para o senhor, o que veio primeiro na sua vida? O futebol ou a música? Olha, eu acho que primeiro foi a música. A música, mas não assim, não digo profissional, né? Porque quando eu era pequeno, eu sempre tive essa coisa na cabeça de música, né? Eu escutava naquele tempo rádio, naquele tempo nem sonhava com televisão, inclusive futebol. Naquele tempo não se sonhava futebol e televisão, né? Era rádio. E, então eu escutava muito rádio, né? Rádio, inclusive, do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, Rádio Marique Veiga, né? Aqueles cantores que se apresentavam. Então, eu gostava muito de ouvir aquilo. Então, o meu pai tocava violão, cantava aquelas modinhas da Itália, mas ele não gostava que eu pegasse o violão. Sabe por quê? Por quê? Ele dizia, ficar vagabundo ali com o violão.
A mesma coisa futebol. Eles não deixavam jogar futebol. Eu ficava doido para jogar, porque eu via os meus amigos jogar futebol a tarde toda nas ruas. Porque naquele tempo a rua calçada era só a rua direita. A gente chamava a Rua dos Verdes. Lá onde é o Clube Sócrates hoje, onde é aquilo ali era os Verdes que a gente chamava. Aquilo ali era tudo chão. Chão batido, capim, areia. Né? E a turma jogava aquilo ali, e eu louco para jogar. Eu fui aprender a jogar futebol no Marcos de Souza, na hora do recreio, que era meia hora. Meu Deus. A importância da escola. A importância da escola. E também na prainha. Naquele tempo não tinha a Praia do Oceano. Não tinha casa na Praia do Oceano naquele tempo. Ninguém ia para a Praia do Oceano. A pessoa tomava banho à direita ali onde tem a barca. Aquilo ali era uma praia saudável, podia dizer, com água aqui quase pelo pescoço, você enxergava o chão. Se tivesse uma moeda lá no chão, você enxergava. Nossa. Aquilo ali era uma maravilha. Até a croa ali, a pessoa tomava banho tudo ali. E à esquerda, onde tem aquela rua ali do negócio dos carros, como é a militar, aquilo ali era areia. E a gente jogava futebol ali. Então eu pedia para minha mãe para ir tomar banho. Poder jogar Mentira, não ia tomar banho, ia jogar bola. Aí quando ia para casa, ia lá no meio da água, lá, se jogava lá, me jogava, para chegar em casa molhado. Tá entendendo? A mãe dizia para mim assim, por que demorasse tanto? Precisa esse tempo todo? Eu dizia, mãe, a água estava boa. Estava tão boa a água. Bom, e foi lá, nesse lugar, que me levaram para o Liberal. Nossa. Foi jogando lá nessa prainha lá que me levaram para o Liberal. Isso em que época o senhor lembra? Mais ou menos em que idade assim, o senhor tinha? Sei a idade. Sei. 14 anos eu tinha quando fui para o Liberal. Levado pelo Antoninho da Barca. Antoninho da Barca. Por que Antoninho da Barca? Porque tinha outros Antoninho. Como ele trabalhava na Ulha Negra, naquele tempo a barca Ulha Negra, e para diferenciar, qual é o Antoninho da Barca? É a ponta esquerda do Liberal, muito bom. E aí, ele que batia pênalti no Liberal. E eu era guri, já gostava de jogar no golo, eu era goleiro. E aí eu observei as manobras dele, como é que ele chutava pênalti. Quando ele caía o corpo para a direita, ele era canhoto. Ele chutava lá no outro lado. Quando ele vinha para cá, ele chutava naquele lá. E aí teve um pênalti, onde eu estava. E ele que foi bater. E aí eu observei. Ele se contornou para a direita e deu. E eu já sabia, né? Quando ele fez assim, eu fui para lá. E aí eu tapiei a bola assim, e ele não conseguiu. Ele já era jogador de futebol do Liberal, né? Jogador do primeiro. E eu era um guri. Aí ele disse assim, esse guri é bom, não sei o que tem, vou lhe levar para o Liberal. E me levou. Eu tinha 14 anos, isso em 1954. Nossa. Goleiro. Aí eu tinha mais ou menos 15 anos por aí. O Liberal fez um jogo amistoso com o time do quartel. E tinha um moreno que chutava muito forte. O moreno do time do quartel, do exército. E aí teve uma falta bem perto da área. E eu acho que a barreira estava mal feita. Ou alguém se abaixou, e o camarada, ele chutou na minha direita, né? Chutou muito forte, e eu consegui bater na bola. Mas eu era um guri, né? Eu consegui bater na bola, mas não consegui tirar fora. Ela caiu no canto assim. E aí eu disse para os meus amigos, eu disse assim, não vou jogar mais no golo. Eu achei que não podia ter levado aquele golo. E não joguei. Nunca mais coloquei a camiseta de goleiro. Fui jogar de centro médio. Naquele tempo tinha o centro médio, camiseta número 5. Naquele tempo as camisetas eram goleiro 1,
Aí vinha 2, 3, 4, 5 até o 12, 13, que era os reservas. Não tinha esse negócio de 80, ou 95, 22, 37. Aí eu quero a 11, porque é do Neymar, não sei o quê. Eu quero a 10, não sei o quê, tá entendendo? E a camiseta número 5 era o centro médio. Hoje é ala pela direita, né? Isso. Eu comecei a jogar ali. E com 18 anos, que eu fui para o quartel, estava no quartel, eu comecei a jogar no primeiro. Eu jogava, até os 17 eu joguei no segundo quadro. Mas com 18 eu passei para o primeiro, graças a um treinador que veio para o norte, que chamava Santa Maria, e também um zagueiro que veio do Pelotas, chamado de Ercílio. E eram meus amigos assim e gostavam do meu futebol. Eles é que me levaram para o primeiro quadro. Nunca mais eu saí também. Nunca mais fui reserva. Só não joguei quando estava pisado, alguma coisa assim. Nunca mais eu saí do primeiro quadro. Mas o que ia falar? Ercílio, eu acho que eu já vi algum registro do Liberal com este nome. Alguma foto, que geralmente quando eles faziam foto Santa Maria, época, colocavam o nome, mas Ercílio ficou na minha memória. Eu tenho foto com ele. Eu acho que Vou tem mesmo, mostrar para né? vocês. Com o Ercílio, não sei se eu tenho uma foto com o Ercílio. Um zagueiro que veio para o Pelotas e veio para o Liberal. Do Liberal foi para São Paulo. Nunca mais eu tive notícia dele. Não sei se é morto, se vive, se não vive. O Santa Maria mora no Cassino. Tinha 2 Santa Maria. Um que jogava na defesa e um que era centroavante. Então tinha o Santa Gordo. Santa Gordo era o Santa que jogava de centroavante. E o Buí? Ele era gordinho, mas ele chutava com os 2 pés. Então ele tinha essa facilidade, né? Se ele girasse para esse lado, ele chutava com a esquerda. Se ele girasse para a direita, ele chutava. E fazia muito gol. Era terrível ele, Santa Gordo. Eu acho que nas lives que nós fazíamos, alguém já tinha citado Santa Maria na nossa live. Agora possível, já é um né? nome que eu reconheço, assim. Ercílio, eu tenho memória visual de olhar esse nome em alguma foto. Eu tenho quase certeza. Santa Maria, ele jogava no Pelotas, era lateral direito. Titular absoluto, no tempo que o Pelotas tinha um grande time. E ele namorou e casou com uma moça aqui do norte. Aí ele abandonou lá Pelotas e ele arrumou um emprego na saúde aqui no norte. Naquele tempo, coisa política, né? Sabe que ele arrumou um bom emprego e ele assumiu o Liberal. Ele é um grande jogador. Para mim foi um dos melhores jogadores que pisou aqui, até mesmo porque ele era novo, ele era titular do Pelotas, né? E ele assumiu de treinador e jogador. Então a gente treinava terça e quinta, 120 minutos. Nossa. E aí, engraçado, né? O meu forte também sempre foi preparo físico. Quando eu jogava no segundo quadro, que eu tinha 17 anos, quantas vezes que o Luciano Cortias, que era o treinador do primeiro, chegava para mim, depois que o segundo jogou, no tempo que tinha... O campo do Liberal era areia. O campo do Liberal tinha 3 pisos diferentes. Tinha grama, tinha muita areia e tinha saibro. Nossa. Quando você caía no saibro, você arranhava todo. Ai, só quem caiu no comia saibro. as agarradeiras das botinas. Senhor. Então, eu jogava de centro médio no segundo, imagina o que eu corria. Aí, daqui a pouco chegava o Luciano, olha, tu vai ter que jogar no primeiro, porque o fulano não veio de Rio Grande e tal, e tal. Lá ia eu tomava um banho de, como é que se diz? De bacia, como se diz, trocava de camiseta e jogava mais 90. E eu acho engraçado, né? Eu não concordo de maneira nenhuma. Às vezes eu vejo jogadores profissionais, Internacional, o Grêmio, o fulano não vai jogar quarta-feira porque tem jogo domingo. Coitadinho, né? Mas para aí, jamais eu consentiria isso se eu fosse treinador de um time desse aí, não mesmo. Tens que jogar quarta-feira porque tu vai treinar para jogar domingo. E vai te preparar fisicamente. Por que o Internacional aí andava jogando só no primeiro tempo? No segundo se apagava. Agora está melhorando. Te preparo, né? Foi, logicamente. Total. Eu te disse, né, quando te dei uma resposta aí pelo WhatsApp,
que eu dava 40 voltas no campo do Liberal. Nossa. Esse era o meu treino. Quer dizer, e eu valorizava a minha posição, porque o pessoal que me conheceu sabe que o meu forte era preparo. Às vezes eu matava o adversário de preparo. Tá entendendo? Porque um jogador sem preparo não faz Não nada. faz nada, pode saber muito. Às vezes mas- pede para sair, com razão, porque o camarada. Por que com 30 anos a maioria do jogador abandona o futebol? Porque não tem mais preparo. Saber, ele sabe, até muito mais do que como começou, mas não tem preparo. Não é? É verdade. Então, eu não admito um jogador de futebol que tem tudo na mão, tem doutor na mão a hora que quiser, tem comida da melhor, tem massagem, tem tudo, não trabalha, vive para aquilo ali. Eles têm mais é que treinar 120 minutos, terça e quinta-feira, esqueci, e fazer física. Nós fazia física quarta-feira ainda. Treinava terça, 120 minutos, fazia preparo físico quarta e treinava 120 na quinta-feira. E o que prendia vocês para fazer esse tipo de treinamento? Porque hoje, né? Não muito recente, acho que já faz um tempo, o jogador dos clubes amadores, assim, eles não treinam, né? Eles não se encontram na véspera de jogo, nem antes do jogo. Não há esse treinamento nem motivação para isso. O que motivava vocês daquela época? Vocês eram pagos? Não, eu nunca ganhei nada para jogar. E a maioria dos jogadores que jogavam no Liberal ganhavam dinheiro. Eu nunca ganhei, nunca pedi, tá entendendo? E outra coisa, eu acho que isso aí depende também da responsabilidade da pessoa. Quantas vezes que eu estava correndo no campo lá e o pessoal vinha treinar? Sabe qual é o treino deles? Era bater bola, que era a história. Bate para lá, bate para cá. Blá, blá, blá. Vocês treinaram? Ah, já treinamos. Sabe, treinaram muito, sim. Treinaram muito. Agora, quando eu fui treinador do Liberal, inclusive eu tive terceiro, naquele tempo não tinha aquela, como é que se diz, de base, como é o nome? As categorias de base. Categoria. Em que ano? Não tinha O senhor pode categoria de nos base situar? naquele tempo. Hein? Em que ano foi isso, o senhor não lembra? De treinador? Não, eu fui treinador, deixa eu ver, quando eu ainda jogava, tinha lá a volta dos 30, eu tinha, quando eu assumi como treinador, mas eu fui treinador antes, eu tinha terceiro quadro, gurizada. Terceiro Gurizada, quadro? terceiro, Todos os gurizada. clubes tinham terceiro Tudo quadro? Hoje tem sub-23, tem sub-17, não é? Acho que até tem 15 anos, não sei, tem várias categorias. Tem, Naquele sub-11, tem tudo. Naquele tempo não era categoria de base, era juvenil. Juvenil até 21 anos tinha naquele tempo. E o resto era profissional, ou então jogava no primeiro quadro, se fosse time amador. Tinha também como é que a gente chamava? Agora eu não me lembro. Bom, mas eu acho que esse negócio de preparo físico é uma coisa da pessoa gostar também. Tu tem que gostar daquilo. Eu dava muito favor ao meu preparo, porque eu queria, no dia do jogo, estar preparado. Está entendendo? Eu tive 3 meses com a minha perna engessada, que eu quebrei o 4º metatarsiano, nunca me esqueci. Como é que sou? Nunca me esqueci. O 4º metatarsiano. No pé, aqui, vou botar aqui 5 dedos da mão, mas no pé seria esse dedo aqui. Nossa. Está entendendo? Esse aqui, o 4º. 1, 2, 3, 4. O 4º metatarsiano. Quebrei o 5º. Nunca me esqueci disso. Já. E eu tirei o meu gesso na quinta-feira e no domingo joguei contra o Ferrari, que era um clássico. Vamos ela. Tá entendendo? Eu nunca me esqueço que o falecido Tarouco, pena que ele morreu, né? Ele não pode confirmar. O Tarouco jogava no Ferrari e ele disse para mim depois, disse assim, puxa, nos desse um golpe, porque eu estava pensando, pô, dessa vez o Loreno não vai jogar. Porque tinha um jogador no Ferrari que só eu marcava ele. Preparo. Eu preparo. E aí o Tarouco disse, quando tu entrou em campo, eu esfriei. Mas a minha perna,
a minha perna estava totalmente atrofiada. Quando eu tirei o gesso, eu me apavorei. Quando o doutor tirou o gesso, a minha perna estava quase atrofiou, né? Quer dizer, a musculatura sumiu, ficou só praticamente o osso e pouca carne, né? Mas mesmo assim, eu não tive a loucura de jogar, tia. E deu conta? Dei conta, joguei os 90 minutos. 3 meses parado, com a perna engessada. E como o senhor ia falar, eu acho que interrompi, não sei. Como treinador, o que o senhor fazia com seus atletas para treinarem? Olha, eles eram muito dedicados, né? Naquele tempo tinha salga de peixe. Muitas vezes nós treinávamos à noite. Às vezes eles saíam da salga com aquelas roupas sujas de peixe e iam lá para o campo do Liberal, o Aricunha, o Denerval, o Dosa. Gente que trabalhava na salga, o Aricunha mesmo começou no meu terceiro, foi para o segundo, foi para o primeiro, foi para o São Paulo e foi titular absoluto do São Paulo. Pena que ele teve uma doença e deu uma doença nele, ele faleceu muito cedo. Muito cedo. Tu vê, ele foi meu aluno. Eu estou Faz isso. Hoje em dia, o treinador é professor. Também. Mas, pode falar. Assim, vou fugir um pouco, que era a minha pergunta, vem lá atrás. Lá atrás. A gente fala bastante do liberal, da tua história com o liberal, já falou, na verdade, né? Só que um fato que me traz curiosidade, e eu acredito que para muitas pessoas não tem essa noção, é que o campo do liberal, ele não era onde é o campo atual. Ele teve em outro local antes de estar ali. O senhor lembra onde que era? Eu não conhecia, mas tenho informação que o campo do liberal foi lá na Croa. Era lá na Croa. Não. Inclusive tinha um pavilhão de madeira que foi trazido lá da Croa para ali. Eu conheci um pavilhão. Já um pavilhão já bem idosozinho, né? Bem velhinho. E depois até desmancharam. Mas eu tive informação que o campo do liberal era, lá eu não sei o local, mas que era lá na Croa do cemitério. Ah, sim. Não, é que eu tenho esses relatos assim, a gente sempre busca assim, ó, juntar fatos, versões, diversas versões para registrar mesmo, ficar na história, para quem chegar ali, porque nós temos um plano, que com ideia da Leilane, né? Não podemos, que era criar tipo um museu do futebol nortense, assim, ó. Eu sou apaixonado por história, então eu acho que devia haver no norte um Vocês museu. falaram aí do que primeiro registro, parece que tu tem é de 59. Do Isso, campeonato, sim. Do campeonato, sim. Campeonato amador, sim. Eu, 59, eu já estava jogando no primeiro quadro. Aliás, em 58, eu já foi o primeiro ano que eu joguei no primeiro quadro. E já havia campeonato? Campeonato, fomos campeões, nós fomos o campeão. O senhor fazia parte. Nós fomos 7 anos na corrida campeão aqui na cidade. 7 anos. Heptacampeão. 7 anos é hepta, né? Exato. Até gravei porque foi meu interesse. 7 anos na corrida campeão. 7 anos campeões dentro do município aqui, dentro dos times que disputavam no primeiro. Eu agora não me lembro se foi municipal ou foi só na cidade, porque naquele tempo tinha Liberal, tinha Bento Gonçalves, tinha Grupo dos 18, tinha outro, meu Deus do céu, que eu não me lembro agora. Tinha 4 times aqui dentro do Norte. Depois, mais o Ferrari, Ferrari foi uma potência também, né? Ferrari, sim. A gente tem bastante informação dele, né? Já é mais fácil conseguir, né? É. Quiseram me levar para o Ferrari, mas eu nunca quis. Eu joguei sempre no Liberal e tive uma passagem no ano de 1960 lá no Brasil de Pelotas, né? Tive lá. Tive 1 ano e pouco no Brasil. Engraçado que quando o Brasil veio colocar as faixas em nós aqui e me levaram para treinar lá, me convidaram para ir, eu e um outro jogador da meia direita que tinha o apelido de Bufinha. Bom jogador. Aí lá me colocaram para marcar um tal de Ney Silva. O Ney Silva era um ponteiro esquerdo que veio do Guarani de Bagé, do Brasil. Ele era considerado um dos melhores pontos esquerda
do interior, tirando o Grêmio Internacional, né? E ele era da polícia, ele era, como é que a gente chama? Inspetor? Inspetor de polícia. Então ele era um camarada assim, meio, né? Tá? De presença. Eu disse pro meu companheiro, eu disse, puxa, botaram a marcar logo esse cara. Ele errou na lateral direita e ele na ponta esquerda. Primeira bola que ele pegou, ele veio para cima de mim e eu tirei dele. A segunda tirei dele. A terceira também. Ele saiu do treino. Nem posso me esquecer, né? Nem posso me esquecer, né? E a torcida, não sei o que tem. O cara, né, que se achava e tal, né? Então, e aí eu fiquei... Aí conquistaram. Esse meu amigo não ficou lá porque não quis. Ele foi embora para Porto Alegre, não ficou porque não quis. Aí eu tive um acidente. Eu levei uma pedrada na cabeça, todo mundo pensa que foi jogando, mas não foi. Tem até aqui o buraquito aqui na cabeça aqui. Foi fazendo o quê? Eu estava na porta não, eu estava num bar perto do campo do Brasil. Brasil. E ali tinha uma rua que era preferencial, que ia direto ao porto. O pessoal ali desse bar era tudo Brasil. E ali também tinha uns táxis. E passou um caminhão em alta velocidade e pegou um paralelepípedo na roda, pegou no portal do bar e pegou na minha cabeça. Nossa. Eu sentia assim como se fosse um trovão. Sentia aquilo, eu tinha 20 anos, né, com toda a saúde. Aí botei a mão assim, quando eu tirei, sangue. Aí o rapaz do bar disse assim, me trouxe uma toalha e disse, bota aí. Me colocou no táxi e me levou para Santa Casa. Meu Deus. Até a extrema unção eu recebi. O doutor, nunca me esqueci do nome do doutor. Doutor Oscar, que me atendeu, me considerou morto. Porque até o padre, eu já estou encomendado. A hora que eu morrer, não precisa ir lá me encomendar, porque eu já estou encomendado. Meu passaporte já está comprado. Está entendendo? Meu passaporte já está comprado. Bom, rapaz, levei 5 pontos na cabeça. A minha sorte, que não houve, como é que eu vou te dizer, derrame interno. Nossa. O sangue saiu, se fosse... Coágulo, né? Se fosse internamente, eu tinha morrido. E aí, vê só, a gente quando é jovem, né? Era jovem, 20 anos. Jovem é outra coisa, né? Como diz o pessoal. Né? Uma irmã continuou, me deu injeção, não sei o quê. Esses comentários, eu não vi, estava morto. Apagado. E aí eu ressuscitei. Mas eu estava morto e ressuscitei. O doutor me considerou morto. Quem podia contrariar o doutor? Né? Só Deus mesmo, né? Deus. Bom, e eu nunca fui lá na Santa Casa agradecer a irmã, né, que me deu injeção. Nem sei quem é. Não sei se morreu, se é viva. Fica não sei se era registrado. nova, se era velha. Né? Fica registrado o agradecimento aqui, se um Pois dia ela é, assistir. Pois é. Também nunca fui dizer para o doutor, o senhor me matou, né? Mas eu ressuscitei, estou aqui. Doutor Oscar. Eu tinha essa radiografia comigo, eu botei fora. Mas eu tinha comigo o resultado, tudo, né? E seguiu jogando. Não, aí vim embora. Vim embora porque aí chegou lá o treinador do Liberal, Luciano Cortinhos. Teu pai me mandou, tu vim aqui, vim embora. Mas meu pai dizia uma coisa, e eu acho que ele tinha razão. Meu pai dizia o seguinte, tem males que vêm para bem. Né? É verdade. E isso foi um bem que foi feito para mim. Por quê? Porque se eu não viesse embora, eu ia casar lá em Pelotas, quem sabe, eu tinha 20 anos. Eu não ia ser autor do Hino do Norte. Eu não ia, quem sabe, também ser autor do Hino Nossa Senhora dos Navegantes. Eu não ia ser professor. Não ia ser, porque nunca passou pela minha cabeça de ser professor. Eu devo isso à professora Zulaine Ferreira, não sei se tu conhece, Não. professora de português. E também a Regina,
também era professora, faleceu em Pelotas, a Regina, mas a Zulaine está muito bem. A Zulaine era diretora do Marques de Souza e a Regina vice-diretora. E um dia, eu morava lá perto do Colégio São José, na Sim, casa sim. que era da minha irmã, número 900, ali quase na esquina. E aí chegou a Zulaine e a Regina. A Zulaine é uma pessoa muito conhecida minha. Eu dava serenata na casa dela, né, naquele tempo. Aí elas chegaram e disseram para mim assim, vim te fazer um convite. E eu disse assim para elas, onde é a festa? Era Tá besteira. entendendo? Onde era a festa? Onde é a festa? Vim te convidar para tu lecionar matemática. Hoje, que festa. Matemática, isso assim, vocês estão loucas? Eu, matemática, logo matemática? Tu sabe, não sei o que tem. Quem dava matemática era o engenheiro Zelismar, da Prograsa. Aí ele foi transferido, ele foi para o Porto e ficou a vaga. Era matemática para o supletivo, primeiro e segundo grau. Tá, mas aí o senhor já era formado em Contabilidade. Contabilidade. Economia e Contabilidade. Por contabilidade. isso que convidaram. Aí eu respondi o seguinte, eu vou experimentar, eu disse para elas. Naquele tempo tinha uma tal matemática, como era o nome? Uma matemática que tinha surgido, não me lembro o nome agora. Aí o que eu fiz? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia muito bem, que era catedrático em matemática. Lá do Canuso, ele era professor de violão também. E ele que tinha participado do júri, de um festival que eu tinha participado, e ele é que me entregou um violão nesse festival. E ele lecionava naquele colégio ali do centro de Rio Grande. Puxa, não estou me lembrando. Bom Jesus, Salesiano. Salesiano. Chico. Ele dava matemática, ele é catedrático em matemática. Aí eu falei com ele, eu estou envolvido lá no norte na matemática, mas eu não estou muito por dentro dessa matemática. Era uma matemática nova. O que ele fez? Me trouxe 2 livros do professor, já com os exercícios tudo resolvido. Ai, eu não acredito. Tudo resolvido. Aí, pode falar. Só pegar um parênteses aí. Explica pra mim, e eu acredito que mais algumas pessoas não devam saber o que é uma pessoa catedrática em matemática. Especializado, ele sabe, tem o dever de saber quase tudo em matemática. Ele é especialista naquela área, né? Catedrático. E aí, aí a coisa facilitou, né? O que é que eu fiz? Daqueles exercícios ali, eu tirava outros também, né? Daqueles ali, Os mais simples. mudava os números, mudava isso, mudava aquilo, fazia outros. Foi muito fácil para mim. Mas eu tive nesse... Mas gostou? Hein? Mas gostou? Claro. Eu já sabia, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei. Então, eu já sabia alguma coisa de matemática, bastante. E aquele livro que ele me deu... Tem uma diferença entre a gente saber e a gente gostar de lecionar. Naquele momento era uma nova experiência. O senhor gostou daquela experiência de dar aulas? Devo muito a Zulaine, né? Não só arrumei muitos amigos, né? Muitos amigos de que também a minha situação financeira melhorou muito. Porque hoje eu sou aposentado do Estado, né? Naquele tempo eu tinha 2 contratos. Então, me facilitou muito, né? Mas assim, dar aulas para o senhor foi difícil? Não, Não? não. Foi bom Não. ou foi ruim? Não. Seja sincero. Não, sincero. Não, se não fosse, eu não ficaria 30 anos. Sim, mas o senhor trocou área, né? Hein? Mas o senhor trocou de área, não ficou mais na matemática? Ou ficou? Só um ano eu fiquei na matemática. E aí? Porque no ano seguinte, veio para São José do Norte uma extensão Getúlio Vargas, o curso de contabilidade extensão Getúlio Vargas. Aí eles me requisitaram Foi quando me ofereceram esses 2 contratos para mim lecionar contabilidade. E aí a história E eu geral. posso dizer para vocês, eu posso provar aqui que eu fui bom professor. Sabe por quê? Por quê? Porque Vou provar. Porque eu no Colégio São José,
eu lecionei mais ou menos uns 15 anos. Vamos supor que foi 15. 14 anos eu fui convidado para ser paraninfo da turma de formatura de fim do ano. Nossa, 14 anos seguidos? Sim, sim. Histórico. Né? E Não é pra qualquer um. o pessoal que foi meu aluno estão escutando, né? Vão escutar. Estão Provavelmente. escutando. Prova- Estão Assim escutando. esperamos. São gente famosa, foram meus alunos. O ex-prefeito Madruga foi meu aluno. Nossa. O doutor Botozelli foi meu aluno. Sério, o Gregório é nosso parente. O doutor. Pô, Minha mãe, primo da minha mãe. então, pode perguntar ele. O doutor Ines Pontes foi meu aluno. O doutor Rogério foi meu aluno. O Adelaide Potters Guimarães foi meu aluno. E professor aí tem uns montes que eu nem me lembro. Pá. E outra coisa, eu não fui os 15, sabe por quê? Por quê? Porque eu tinha um aluno que o irmão dele era professor. E ele pediu para o irmão dele ser O o Paraná. paraninfo. Ai, cederam o privilégio. E eu concordei plenamente. Já tinham sido 14 anos também, né? Não, peraí. Eu concordei. Vamos ser um pouco Então, humilde. Né? Você. Qual é a atividade? Eu sou professora de educação infantil. Pois é. Você que foi aluna também sabe quais são os critérios que a gente usa para escolher um professor de paraninfo, né? Sim, sem dúvida. Então eu posso provar que eu era bom professor. Sem dúvida. 14 anos seguidos, o senhor está provadíssimo. E lá em Rio Grande, eu não fui todos os anos, muitos, eu ludibriei meus alunos. Eu dizia assim, não, mas me convidaram às vezes, né? E eu dizia, é muito difícil eu vir do lado, porque no tempo de férias não tem lanche e tal, porque senão eu teria sido Você muito estava mais preocupado vezes. de tanta solenidade. Eu teria sido mais vezes do que fui, e fui muitas vezes, e arrumei muitas amizades lá em Rio Grande. Às vezes eu passo em Rio Grande e professor e tal, e eu digo, como é que vai? Tudo bem? Quanto tempo? Mas eu nem me lembro da pessoa às vezes, porque, E eu imagina, 30 eu anos, entendo. as pessoas mudam, né? Principalmente mulher. Muito, muito. Que muda corte de cabelo, muda penteado, aquela Tudo. coisa toda, não, então é muito complicado. Mas Então, depois da matemática, veio a contabilidade. e... A contabilidade, eu era a extensão Getúlio Vargas. E lá no Getúlio Vargas tinha o professor Ramos. Vou colocar aqui para eu não esquecer. O professor Ramos era também do Banco do Brasil. Ele era o coordenador de tudo. Então ele preparava tudo. Nas férias, ele preparava todo o material que ia ser dado durante o ano. Nossa, No primeiro, segundo e terceiro ano. Ele preparava tudo. Ele era um camarada super competente, professor Ramos. Então, quando ia começar as aulas, eu ia lá em Rio Grande e pegava o material também, né? Aqui para dar as aulas. Eu tenho problema nas vistas que purga. Às vezes purga até nos óculos. Então, de vez em quando eu tenho que... não, é mais essa. não tem uma noção. É mais essa aqui. Não sei por que hoje também. Não, Mas essa era a matéria. Eu trazia a matéria de lá. Também não tinha muitos problemas. Mas essa contabilidade que o senhor lecionava era para que alunos de... eu sei que é sobre futebol, mas eu preciso, né? Não, O meu lado professora não, permite mas não o perguntar. Raízes da Bola também ele faz essa parte cultural histórica, né? E é a vida, né? Então, é a vida, a gente tem que falar de tudo. O senhor dava aula para pessoas de que idade? A contabilidade? Porque hoje em dia jovens não têm. Segundo grau. É. Segundo grau. Eu tinha alunas, por exemplo, moças solteiras, casadas, abandonadas, viúvas, tinha de tudo, homens também. Sim, sim, Tinha gente, inclusive, mais velho do que eu. Não, eu digo porque hoje em dia no segundo grau a gente não tem mais contabilidade, uma matéria tão específica, né? A matemática e coisas mais gerais. Por isso que eu veio a pergunta para Hoje a contabilidade ela está ciências contábeis, Sim, a nível de faculdade. sim. Naquele tempo E era como segundo técnico grau. hoje, né? Naquele tempo era segundo grau, era técnico de contabilidade. Ah, sim. Hoje é faculdade. Ah. Inclusive, o técnico de contabilidade era realmente técnico. Hoje, as ciências contábeis
é contador. O contador é aquele que se forma em ciências contábeis. Exato. Técnico de contabilidade é o que se formou no 2º grau, técnico mesmo. Eu cheguei a fazer Eu sou um ano. técnico de contabilidade. Eu adoro. Eu não alcancei as ciências contábeis, né? Sim, sim. Mas a contabilidade é a mesma. Ah, sim. Com certeza. Só que hoje ela mudou muito, eu estava falando antes aqui, que naquele tempo era máquina de escrever, né? Era tudo a caneta. Que eu prefiro. Naquele tempo tinha, por exemplo, os livros, né, de entrada de mercadorias, tudo na caneta, o livro de saída de A minha mercadorias. que eu prefiro tá aqui, né? Eu poderia estar com o computador, mas eu prefiro. Naquele tempo nem se sonhava em computador, né? Imagino. Televisão também não. Eu estava falando que futebol era só no rádio. E era bom. Era no rádio. Né? Era no rádio. A gente ficava muito curioso Eu gosto. quando vinha um time, por exemplo, do Rio, jogar em Porto Alegre. Muita gente ia lá para conhecer o Garrincha, o Pelé, e não sei quem Imagina a mais. emoção. Né? Aquelas coisas Não todas. tem Né? visto, e aí? Sabe quem Quando vinha um time, por exemplo, de Porto Alegre, o Grêmio Internacional, jogar aqui em Rio Grande, todo mundo ia para ver o fulano, para ver o secano, para ver... Agora a gente vê na televisão de pernas pro ar do sofá, não é? É melhor do que se estiver lá no campo, né? Melhor. Vamos a Porto Alegre, ver não sei o quê. Eu vejo do sofá, para aí, muito melhor. Meu pai não quer ver. Lá pode levar uma pedrada, uma coisa assim, aqui não. E coisas piores. Piores. Era horrível. Não, tá. Aí agora eu achei que tu ia fazer a pergunta quando tu perguntou, depois da matemática veio o quê? Aí, Que eu esperava, né? eu achei que não Vai, veio, eu né? falar. Mas eu achei que era essa Fica a tua pra ti. pergunta, né? Que quando o senhor, vou usar assim, né? Como conhecimento que a matemática também tem uso das letras, mas como o senhor deixa os números e vem para as letras, se torna um compositor de mão cheia aí, com grande renome dentro do município. Eu acho que é um dom, né? Eu acho que é dom. Eu acho. Eu sempre gostei dessa coisa também, de verso. A música me trouxe para as poesias, né? Mas a música lhe trouxe. Mas como a música chegou, afinal? Foi através ali de ouvir, que o senhor, né, disse que eu escutava, mas a gente não entrou bem ali. Como que foi a sua primeira vez para Deixa eu concluir. a gente saber? Eu, desde guri, eu gostava de ouvir música no rádio, porque só tinha rádio mesmo. Bom, então eu gostava de ouvir Jamelão, adorava aquela voz do Jamelão naquelas escolas de samba, adorava Calbi Peixoto, né? Históricos. Com sem som, eu me lembro muito bem. O Calbi Peixoto tinha um negócio. Então, tinha gente que dizia: "Tu é parecido com o Calbi", quando eu era novo. Eu disse: "Mas não, com o Calbi". Não foi bem o elogio. Mas peraí, deixa eu chegar na música, né? O meu pai, eu disse, tocava violão, né? Sim, Sim, você falou. Cantava as modinhas italianas. E eu também louco para tocar violão, aquele troço, né? Mas o meu pai não queria que eu tocasse violão. Ele disse, né? Vai ficar Sim, vagabundo. o senhor- A música também. Aliás, futebol também. Futebol. Jogando bola aí, fica vagabundo, vai para casa. O futebol a gente descobriu como o senhor driblou. Agora, como o senhor driblou pro violão? Violão com a ajuda da minha mãe. Quando meu pai saía, ele botava o violão sempre em cima do guarda-roupa. E eu dizia: "Mãe, eu vou pegar o violão". E a minha mãe ia lá para porteira. Naquele tempo nós tínhamos um terreno comprido que ia até lá o Gastão. Não tinha casa nenhuma ali. Só nós mesmos ali. Aí onde é o ginásio hoje, ali em São José, aquilo ali era terra de planta. Aonde é o Clube Sócrates, era terra de planta. Bom, e aí eu ia lá, pegava o violão. Quando meu pai vinha, minha mãe dizia: "Olha, teu pai vem vindo aí". Aí eu correndo, largava o violão em cima do guarda-roupa. E aí naquele tempo tinha aquele livrinho, né, também, nas casas que vendiam. Naquele tempo era violão, Musicais. naquele tempo era violão, cavaquinho, pandeiro, chocalho, tamborim.
não tinha eletricidade naquele tempo ainda. Quando eu era menino, de 12, 13, 14 anos, não tinha. Então, eu comprei aqueles livrinhos, né? E por ali eu ia estudando. E às vezes encontrava algum que tocava violão, me explicava isso, me explicava aquilo, e eu fui pegando a coisa assim, né? Então foi por aí que eu peguei o violão e eu comecei a fazer verso assim, isolado. Verso isolado. Eu tenho muitos, como é que eu vou te dizer, pensamentos. Guardados. Vou trazer para ti. Gostaria Vou muito. trazer. Vou trazer esses pensamentos, muitos pensamentos eu tenho. E eu comecei a fazer isso como é que eu vou te dizer um aqui que eu me lembro? Da escuridão. Na escuridão da noite existe uma luz que me ilumina. É você, sempre você. Por aí. Você entendeu? Coisas assim. Muito românticas, né? E vou te contar a história, então, da primeira poesia. A primeira poesia que eu fiz, eu só fazia versos isolados, assim, essas coisas assim. Uhum. Aí, apareceu aqui no norte uma moça de Porto Alegre. Ela era parente do Seu Maia. Seu Maia era um senhor muito conhecido que tinha no norte. Tinha um filho, Tomás Maio, que cantava muito bem também, gostava de imitar Francisco Alves. Tomás Maio tinha uma voz forte. E essa moça era parente dessa gente, do Seu Maia. Uma moça, uma polaquinha, assim. Eu tinha lá o quê? 18 anos, né? Por aí. E tinha umas tendas ali na igreja, na praça da igreja, umas tendas de noite. Eu acho que era tempo de inverno. Tinha umas tendas ali que angariavam dinheiro para a igreja, né? E ela ajudava ali naquelas tendas. E eu ia para ali também conversar, falar da vida dos outros, aquelas coisas todas, né? Conversar ali. E aí um dia ela disse assim para mim: eu vou embora amanhã, faz um versinho para mim. Ah! Pegou o senhor de jeito. Aí eu fui para casa, isso já era noite, né, quase. Aí eu pensei, puxa vida, o que eu vou fazer para essa guria? Aí comecei, distante. Ela vai para Porto Alegre, vai para um lugar distante, né? Aí eu comecei, sei que amanhã estarás distante, por isso estou triste assim. Mas meu amor vai contigo para não te esqueceres de mim. Ai, que lindo! Eu não gosto da distância. O longe é meu inimigo. Eu seria bem mais feliz se pudesse ir contigo. Muito bom. Quem ama realmente padece e jamais esquece alguém que amou. Eu sempre te amarei, mas nem conheço, nada sou. Nossa. E agora? Não tenho o que falar depois disso. Nossa. E também me emociona. Não, Que mas capricho. que capricho mesmo, assim, Nossa, cara. muito, muito lindo. Não, olha, o momento que o seu Loreno se emociona. Deve né? ser um marco, né? A primeira poesia e a história. Não, e assim, ó, e tá. Eu vou esperar ele se recompor, porque ela, através desse momento, né, a gente vê que ele gravou muito bem. Toda a palavra, né? Toda a poesia e a entonação dela, assim, ó. Então, esses detalhes, quando o senhor melhorar, São um dom, né? Porque não é qualquer um que faz isso, escreve e tão bem declama, né? não, e a gente. Eu até me perdi nas palavras assim, porque assim, ó, é bonito quando a pessoa. Ele agora me ajuda a retornar a palavra do matemático lá, que eu gostei daquela palavra, eu vou buscar ela. Tu sabe, quando eu gosto muito Catedrático. de catedrático, o senhor foi catedrático com as suas poesias. É Mas verdade. eu não falei para vocês o desfecho. Qual foi o desfecho? No outro dia me levantei, fui entregar a poesia para a moça, já tinha viajado.
E ela nunca recebeu? Nunca soube. Eu nunca soube que ela que foi o espelho, né, Da poesia. dali para frente eu comecei a compor. Teve outras inspirações, mas ela foi, Claro. quem deu, Claro, né? claro. Foi quem motivou a primeira autoria. E isso é muito, muito lindo. Eu espero que ela assista, né? Mas, né, cara, é como eu disse, né? Jovem é outra coisa. Porque naquele tempo eu poderia muito bem ter ido na casa que ela parou, pegava o endereço, o nome e tudo e mandava pelo Sim. correio. Mas Mas não tive tinha esse essa endereço. coragem também, né? Não, eu acho. Não era coragem? Não era o caso, porque eu ia entregar mesmo, né? Sim. E nunca soube o nome da pessoa, também não sei o nome. Não sabe Eu o me lembro nome. o nome. E Gente! Não Hein? sabe o nome? não me lembro. Se eu sabia, esqueci. Tá, e essa poesia, ela ficou com algum nome? A gente vê que o É. senhor sempre bota o nome nas suas composições. Essa em si, tem algum nome que te lembra ela? Né? Não entendi Tem um bem. título essa Um poesia? título, exatamente. Né? A poesia tem um título? Distante. Distante. Distante, Porto Alegre, né? Imaginei de uma distância. Muito linda, parabéns. Eu tenho muitas lá. Vou selecionar umas e vou mandar para ti. Para vocês aqui. Sim. Manda sim, a gente vai guardar com muito carinho. E fazer propaganda. Não, então, assim, trazendo para suas poesias, aqui no município, o senhor é bem lembrado por ser o autor Do hino. do hino do município. E dessa primeira poesia, interrompendo, Tá. até o hino, o que foi? Assim, quanto tempo levou? Foi muito rápido? Foi muito distante? Porque o senhor disse que fazia versos, Foi né? distante, porque o hino é de 1996. Ele foi a primeira composição importante do senhor, assim, de... Relevância? Não, eu não digo relevância porque eu acredito que a poesia tenha, mas eu acredito de visibilidade social. Exatamente, era aí. Não, claro, eu acho que para mim o hino é uma das coisas mais importantes que eu Ele veio antes. compus, que eu fiz. É a coisa mais importante, porque ele vai se perpetuar. Vai se perpetuar, É um legado, né? meu nome vai ficar. Né? A música também, a poesia também, mas o hino é mais fluente no negócio, né? Sim. Ele sempre vai ser cantado. Inclusive, a Secretaria de Educação mandou fazer uns cadernos como esse aqui, assim, e Eu tenho. tem, tenho. tem o hino lá Exatamente. na capa, lá no fim da capa. E, então, Sim, para mim, a será? coisa mais importante é o hino. Mas E outra coisa, inclusive, de vez em quando, me convidam para ir nas escolas para me falar sobre o hino. Então, a coisa mais importante para mim foi o hino. Eu tive a sorte de vencer o concurso, né? Que esse foi um concurso que teve no governo do José Luiz Saraiva. E em 16, é um projeto número 029, de 16 de setembro de 1986, oficializado pela Câmara no dia 18 de setembro de 1986. O concurso que concorreram eu, professor Guaraci Ferrari e o Custódio. Custódio era um sargento da brigada e também era da banda, foi maestro da banda. Ele tinha o apelido de Carocha, Da banda do município? banda aqui do município, banda municipal. E eu venci por unanimidade. que honra. Os jurados todos votaram no meu hino. Graças a Deus. Que é muito lindo. É muito lindo. E se a gente puder entrar na sua composição, como foi assim que o senhor teve a inspiração assim? Foi vendo algum quadro, alguma pintura? Como o senhor buscou essa inspiração? Porque o hino descreve muito bem. Quem lê o hino ou ouve o hino, ele consegue descrever muito bem o nosso município. Olha, muita gente me pergunta isso, né? Inspiração. Primeiro, eu devo o hino também
a própria gestão que fez o concurso, né? Porque se não tivesse o concurso, Não tinha expressão. não tinha nada. Bom, mas aí o hino é uma coisa diferente de música. Eu sempre é bom salientar essa parte. Porque a música você pode inventar. Né? As minhas músicas são feitas na imaginação. Eu imagino, né, alguma coisa e crio aquela música. Tenho música, por exemplo, eu tenho uma música que eu fiz uma poesia com o título Teus Olhos. Né? Então eu vou te trazer essa para vocês aí. A princípio, assim, né, Teus Olhos. Escrever o que a respeito de Teus Olhos? É meio complicado, né? Mas é uma poesia de 6 versos que ela tem. E essa poesia eu transformei em música. Eu criei uma música para ela. E eu fiz um vídeo. O Danielson, do Tia Forró, que fez esse vídeo para mim. Né? Então, está aqui no meu celular. A gente pode... Pode, sim, pode. Mas eu também, quando era aluno no colégio Marques de Souza, eu me lembro que a professora falou de Olavo Bilac. Olavo Bilac é um escritor, jornalista, né? Ele tinha uma poesia pátria. Ele dizia, criança, não verás país como este, né? Amo o país. Olha que mar, olha que céu, né? Olha o gorjear dos pássaros, né? Gorjear dos pássaros. E por aí vai. Então, eu acho que quando eu digo eu sou nortense, tenho amor à minha terra, eu acho que tem alguma coisa do Olavo. Tá entendendo? Sim. Aquilo me veio na cabeça, né? Aquele início ali. Em frente ao mar, no céu de anil, né? Também. E o resto, eu não posso inventar. Né? Eu tenho que colocar o quê? Figuras importantes, produção, né? Força capital do nosso estado, e Bento Gonçalves, eu coloquei ali, porque foi o grande chefe da Revolução Farroupilha, né? Aí teve alguém que disse assim que eu não deveria ter colocado Bento Gonçalves, porque ele lutou contra São José do Norte. É errado, ele não lutou contra São José do Norte. Quando ele veio aqui para tomar São José do Norte, ele veio aqui para tomar São José do Norte para o lado dos gaúchos. Sim. Porque aqui tinha um comando do governo federal. Exato. A Revolução Farroupilha, o que fez acontecer a Revolução Farroupilha? Foi uma contrariedade entre o governo federal e o Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe. Então, a gente, para opinar, tem que conhecer os fatos. Sem dúvida. Não é? Então, o governo federal cobrava muito altos impostos aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive nas charqueadas, Exato. Que era a grande produção pecuária no Rio Grande do Sul. E os rio-grandenses, melhor dito, não aceitaram. E aí que eclodiu a Revolução dos Farrapos. Governo federal contra o nosso estado do Rio Grande do Sul. E o Bento Gonçalves era em favor do Rio Grande do Sul. Era o grande general, comandante das tropas aqui do Rio Grande do Sul. E Coronel Soares de Paiva, ele era da confiança do governo federal. Era quem estava com aquela esquadra aqui, não era bem esquadra. Esquadra seria naval, mas era outro nome. A tropa que estava aqui no São José do Norte naquele tempo era de confiança do governo federal. Então... O que não faz muito sentido, né? A gente ter uma escola com esse nome. Eu disse já... Eu sempre penso isso também. Eu já disse que se eu fosse prefeito,
eu não colocaria aquela escola com aquele nome, porque aquilo ali representou, na Revolução Farroupilha, o governo federal, e não os gaúchos. Então, Bento Gonçalves, ele veio aqui para tomar São José do Norte, para colocar no lugar que ela deveria estar, que é do lado dos gaúchos. Poxa, nós somos gaúchos ou não somos? É verdade. Então... E foi uma presença marcante também, né? Claro, Foi uma ilustre presença para aquela época na cidade, então não tem por que não citar, né? Claro. E outra coisa, nós perdemos a batalha, mas ganhamos o título de mulher heróica do imperador Dom Pedro, né? Ganhamos o título. Mulher heróica vida. E o Filho da Cunha também, né? Que nasceu no Pontal, na estância do Pontal. Onde eu trabalho. Que legal, né? Ela de 1791, ela nasceu, né? Em 1857, parece que ela faleceu com 67 anos. Tamandaré, que Rio Grande diz que é de lá, mas não é. Ele foi registrado, eu acho, lá. É diferente, né? Mas ele é cria, como diz o gaúcho. Ele é cria do Pontal da Nova. Inclusive, eu recebi de um escritor, eu tenho guardado lá em casa, uma homenagem, né, do dia 11 de junho, né, comemorando, e ele diz, esse escritor, ele diz, o Tamandaré, nascido na vila de São José do Norte, ele diz a Vila São José do Norte, mas não é no Pontal, mas é norte igual, né? Então, Tamandaré, Bento Gonçalves, Delfina da Cunha, enfim. Tantos outros. Não deixar explosão pra ninguém. Então, foi por aí, né? Foi por aí. É que eu digo, eu não posso inventar o hino. É verdade. O Frei Paulo Zanota, depois que eu criei o hino do Norte, ele um dia me disse o seguinte: vem cá, tu fizeste o hino do Norte, faz o hino de Nossa Senhora dos Navegantes. Eu disse, mas eu tenho que saber o que aconteceu, toda. Aí ele me trouxe um monte de papel, né, e tal, e aí eu comecei ali pesquisar. E o hino de Nossa Senhora dos Navegantes tem uma coisa muito curiosa, né? Porque tem ali uma santa, deixa eu ver se eu me lembro. Tem uma santa, puxa, agora não me veio à mente. Esse eu não posso contribuir, eu realmente desconheço, eu tenho que confessar. Eu descobri, tenho certeza que pessoas de nós, a não ser aqueles que pegaram o meu folheto, né? Porque eu tenho xerox de dezenas e dezenas de cópias, né, do hino. Então eu distribuo, né, no dia da festa. Eu descobri que tem uma santa que a procissão foi feita com essa santa, porque não tinha a imagem da cidade dos navegantes aqui no norte. Por 65 anos, outra santa... Foi substituta. Era autêntica reserva. Não, com certeza, sim. Então, tudo pela pesquisa, né? Tudo pela pesquisa. Eu jamais tinha passado pela minha cabeça que a Nossa Senhora dos Navegantes veio em 1875, é que veio a festa de 1811. Foi a primeira festa dos navegantes, 1811. A Nossa Senhora dos Navegantes veio, parece que em 1875, ela veio da Bahia. E não veio direto para o norte, ela veio para Rio Grande, e de Rio Grande foi para o Estreito. Ué? Porque lá no Estreito, a igreja do Estreito era, naquele tempo, superior à igreja do Norte. Gente! A igreja do Norte foi inaugurada em 1860. Sim. Imagina quanto tempo não demoraram para fazer aquela igreja, essa igreja do Norte. Com certeza, né?
Bastante, com certeza. Nossa Senhora do Rosário. Foi? Viveu esse sonho em verdade. Parece que foi. Eu tenho lá em casa. Meu Deus, não trouxe. Não tem problema, não tem problema. A Eu vou gente vai trazer ter pra muita vocês. oportunidade, sem dúvidas. E o hino das festas, e o hino de São Pedro, as irmãs me chamaram um dia que tinha um rascunho de alguém que tentou fazer e não deu certo. Aí eu peguei e criei um hino, compus um hino da festa de São Pedro. Mas o senhor utilizou as palavras do rascunho ou não? Não, Não? era umas coisinhas muito poucas. Sim, Tá entendendo como é que é? Não tinha o sentido que eu peguei, vocês entendendo? claro, Então, cada um tem o fiz seu minha jeito, né? conta. Tá, e falando em hino, vamos no Raiz da Bola. Agora, momento cultural Raízes da É, né? Bola. Chegamos aqui muito despreparados e fizemos uma gafe antes das câmeras ligarem. Igor, conta pra eles. Não, eu acredito que nós e muitas pessoas no município, né, contam. E hoje a gente estava aqui pronto para contar para o senhor, para questionar, né, sobre o hino do município e também sobre o hino do Liberal, que por muitas vezes chegou até nós que o senhor era o autor do hino do Liberal. Gostaria de ser. Nem é da minha época, né? Porque eu não conheço o autor do hino. E o autor do hino é? Eu não conhecia a pessoa também. Eli Micael Teixeira, autor do hino do Liberal. Ele não conhecia essa pessoa. Direitos Mas- autorais dedicados. Direitos autorais definitivamente É, dedicados. Eli Micael Teixeira. E, por sinal, muito bem feito, eu acho, assim. Aqui. Muito bem feito, um hino muito lindo. Mas como o senhor teve acesso, assim? Porque não é uma informação muito... Eu estou dizendo, isso aqui, quem mandou fazer isso aqui foi Hernani dos Santos Porto, um torcedor fanático do Liberal, né? Hernani aliás, esses portos aqui, tudo era torcedor do Liberal. Isso aqui foi uma homenagem de 59 anos do Liberal. Nossa. Liberal de 1933. Ele nasceu em 33, não me lembro bem qual foi o mês. Tem uma música assim também que cantava, eu me lembro. É mesmo? Eu era guri no tal Jacoreto, né? Que eu disse que tinha no campo. Ah, é o... Calma, vamos recordar. Recordo. Foi o que veio lá da Lá da Coroa. Seria o salão de festa? Seria o alambrade? Não, a bancada. Ele falou que era de madeira. Sim, eu me lembro. a gente chamou de Mesmo. casinha, eu acho. Né? Seria. Foi a primeira sede ali, seria a sede do Liberal. Do senhor. Ali é onde é a sede hoje. Eu digo, mas esse Pavilhão. 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 Naquele tempo cantava, eu me lembro que as mulheres, principalmente as mulheres. E nunca gravaram esse. Eu não sei, se gravaram eu não sei. Mas eu tenho vontade, quando eu gravar meus hinos, talvez eu grave esse aqui junto. Não como meu. Não, mas entendemos. com o amigo, esse aqui, mas gravar, né? Sim. Ali, apesar... Esse a gente tem gravado qual o nome do pai do Lincoln? O Lincoln Moraes, né? Lincoln Ponte. Luiz Pontes. A gente tem ele gravado ele. Ele era o cantor e dono do Conjunto Evolução. Mas isso é muito bom, né? Que mais pessoas gravem. Eu acho que não é um empecilho para gravar de novo. Quanto mais, melhor. É verdade. Mas muito bom o sino aqui, muito bem feito. Meus parabéns. Meu sonho pessoal dentro do futebol era que cada clube tivesse o seu. Gravadíssimo. A gente sabe que tem outros clubes que têm a letra, mas não tiveram a oportunidade de gravar, né? Porque demanda tempo, demanda dinheiro e outras coisas, e às vezes não é prioridade. Mas eu acredito que é muito importante isso, é que conta a história e a identidade de um clube. É a voz de uma torcida, né? Eu acho muito lindo e fundamental.
Assim, e do senhor aqui nesse vasto currículo que o senhor trouxe para nós aqui, a gente viu que o senhor participou da gestão do Conselho do Esporte lá, Secretaria de Promoções. Secretaria de Promoções, melhor. Promoções, Esporte e Turismo. Os 4 anos do governo do Pedrinho. Pedro Zogby, né? Pedro Zogby. O pai da atual prefeita. Pai da FA, Fabiano. E como foi essa experiência para o senhor? Para mim Naquela época. naquele tempo tinha 34 clubes. 34 clubes e também não tinha asfalto, né? A estrada era chão batido. Dificultava muito realizar uma partida de futebol hoje, né? Por exemplo, vim lá de Bujuru para jogar, por exemplo, na Quinta, na Barra ali, ou para vir jogar no Norte, naquela estrada. E então acontecia uma coisa muito engraçada, sabe? Uma coisa muito engraçada. Quando estava chovendo, o time que estava bem dizia, não, isso aí tá uma maravilha, isso aí a gente passa tranquilo. Aquele time que estava mal dizia assim, não, essa estrada não tem condições de trafegar. Tá entendendo? Me colocavam numa situação, eu, domingo de manhã cedo eu já me levantava, porque sabia que ia alguém lá em casa bater para reclamar alguma coisa, porque a estrada não tem condições, o outro dizia, a estrada está uma maravilha, aqueles que estavam bem, jogador... Fogo no parquinho, como a gente diz. Era complicada a coisa. Então, a gente teve um período em 2020 de fazer lives. E nós ouvimos muitos relatos, inclusive vimos algumas fotos dos ônibus atolados na areia, da torcida descendo para tirar o ônibus do lugar, porque iam jogar em Bujuru, porque vinham de Bujuru para cá. E a gente sempre teve esse relato do jogador. Então, é a importância de ouvir esse relato do senhor hoje, né? Como os clubes se comportavam perante a secretaria, que era quem organizava. Isso é muito interessante, porque a gente tem contrapartida de um lado, mas nunca tinha escutado, né, o lado oposto. Eu, depois que, antes de pegar, eu acho, a secretaria, eu também apitava futebol. Então, eu vi aqui no seu vasto currículo que o senhor foi juiz, eu ia chegar lá. Também fui juiz para julgar processos também. No tempo que o Misael era o diretor de esportes, eu recém tinha saído de lugar de jogador, e ele me convidou para fazer parte de jurados ali, né? Conselho Municipal de Desportos. Misael Marques, filho, era o diretor. Em 74 e 75. Se está aí, é por aí. Eu já tinha deixado o futebol. E ele me convidou para ser juiz do Tribunal de Futebol Esportivo. Sim. E mais ou menos por essa época aí, depois disso aí, eu apitava também. A pedido do Misael também, né? O diretor, eu era juiz de futebol. E eu uma vez fui apitar em Bujuru, no jogo Bujuru, e eu fui numa Kombi pela Praia do Oceano. E pela estrada real, como se chamava naquele tempo, não tinha condições de uma Kombi chegar lá. No meio da praia, como é que eu vou te dizer? A correia, o cabo que ia para o motor, rebentou. Rebentou de uma maneira que não dava para emendar. E o dono dessa Kombi era um rapaz de nome Darli. Darli também tinha sido jogador de futebol. Ele é o pai desse rapaz que tinha aquele teatro cara de pau, como é o nome? Do Binho. Pai do Binho, Darli. Ele era baixinho. E agora, Darli, o que nós vamos fazer? Ele disse, só tem uma maneira. Tu te senta ali e vai fazer o papel de acelerador.
Ele dizia, acelera, e eu puxava, afrouxa, e eu afrouxava. Tá me entendendo? Até papel de acelerador eu já fiz. Só... Então, agora eu acho que o pessoal vai entender, e o senhor também, um pouco mais do papel do Raiz da Bola. É trazer essas histórias que teve, que tinham, que tem agora no modo contemporâneo, mas trazer para os jovens atuais como era. Tipo, a gente tem uma noção que tem algumas histórias aí que se botar nos dias atuais, era impossível tu ver segurança naqueles trajetos dos caminhões super lotados. Eles diziam que iam, né, na garupa do caminhão, em longa distância, sem proteção nenhuma. Então, trazer para os dias atuais isso não. Nessa agonia nós chegamos em Bujuru. Imagina! Já pensou? Aí, claro, lá em Bujuru ele encontrou lá mecânicos, lá, né, tinha oficina lá, e a gente consertou. Mas na praia do Oceano, já pensou? Ninguém na vida vai poder tirar esse título do senhor. Hein? Ninguém na vida vai poder tirar esse título do senhor de acelerador. Viu? O senhor herdou isso do campo. Foi as 40 voltas. O senhor acelerador. Aí eu sentei lá e quando ele dizia acelera, eu dava a puxada. Afrouxa, e eu afrouxava. E aí fomos nós, assim. E como juiz, o senhor era bem recebido? Como todos. Naquela época, a gente sabe que tinha um tempero a mais, né? Às vezes, quando tu olhava assim, a torcida estava dentro do campo. Já pensou? Tinha que parar o jogo, pedir, vem cá, dá para vocês sair para fora? Aquela emoção, vai fulano, não sei o que, a torcida, né? Sim. Quando tu via, estava dentro do campo. E o senhor nunca teve um hematoma de resultado? Não, graças a Deus. Então tá bom, era bem quisto na sala de aula e no campo. Mas deixa, eu acho que foi nesse dia que nós viemos de Bujuru, eu, o Misael e mais um outro juiz que nós pegamos na viagem, um gordinho. Nós chegamos no norte, acho que 4 horas da manhã, empurrando a Kombi. Inventamos de vir por cima, era via a Estrada Real, né? Tinha hora que nós pegava a Kombi assim, a parte de trás, tirava ela do lugar, porque ali ela patinava, não saía de jeito nenhum. Quando nós tirava dali, colocava no lugar, pegava mais um pedaço daqui a pouco de novo. Nós chegamos de madrugada no norte. Hoje, coisa que tu leva 20 minutos, eu acho, né? Aí, de carro, eu acho que nem isso, não sei, de Bujuru no norte. Não leva mais tempo, uma hora, né? Não, eu sei que um camarada de caminhonete levou 20 minutos. Mas eu não sei se ele veio, não sei se ele veio de caminhonete ou de avião, entendeu? Enfim, eu só queria perguntar uma coisa pro senhor. Nessa época o senhor já era casado? Eu casei com 34. Então o senhor já era casado, né? Quando apitou. Acho que já. Não perdeu a mulher, não, quando chegou às 4 da manhã? Quase. Agora, por falar em perder a mulher, se eu vou contar a minha história aqui toda, uma vez. Fazer 3 programas. Não é? Isso aqui vai ser um programa só? Talvez, depende da quantidade de conteúdo, mas acho que vai ser um só. A princípio seria Grande possibilidade de ser um só. Maravilha. Roberto, o cara que tem essa coisa, né? Maravilha, né? Maravilha. Jericho. Eu vou aproveitar aqui que a gente. Essa parte vai. Eu também posso vir aqui outro dia, não se preocupe que eu posso vir aqui. Quantas vezes vocês quiserem, eu posso vir aqui, não precisa ser tudo hoje. Será bem-vindo mesmo. Olha. Eu vou trazer para vocês, vou trazer um banner dos meus. Sim, um banner como autor do hino. Que legal. Bom, a gente aceita. Que nem o senhor vê, né? A gente tá. Como a gente fazia muito virtual. Aí precisamos parar, por um motivo que a gente trabalha fora do Raiz da Bola. Era um hobby
e a gente continua ainda sendo hobby, né? Sem dúvida. Só tem investimento e nada de retorno. Mas o nosso intuito mesmo aqui é, tipo, conseguir deixar registrado. Que chega lá... Resgatar também, né? Exa- Porque tem muita coisa que se perdeu o registro, né? Exatamente. E como o senhor, guardado as proporções, deixou o seu nome marcado nas letras do hino, a gente busca deixar algo virtual, mas um registro histórico do município de São José do Norte. Porque muita gente, os jovens hoje em dia, não vão ir até a nossa biblioteca Delfina da Cunha, que hoje o senhor já explicou para eles que estão ouvindo aí, o motivo do nome da biblioteca ser Delfina da Cunha, que ela era uma poeta nascida no município de São José do Norte, na localidade do Pontal. Então a gente tem que trazer isso, tem que trazer incentivar coisas boas, trazer histórias boas e valorizar o que foi feito lá no começo. Eu pesquisando sobre o senhor, fui procurar para... Peço já até Pra não cometer tantas gafes. perdão por não ser um jornalista, ter a melhor dicção, sim, mas a gente buscou... Eu trouxe uma informação, eu não sabia que o fundador... Sabe qual é o fundador de São José do Norte? Não. Fundador? É. Cara lá, o primeiro lá. Cristóvão Borges Pereira. Eu não sabia. Se eu soube, foi numa época muito remota. Essa pessoa não foi uma espécie assim, não prefeito, mas outra coisa? Foi ele, guardado a proporção, né, para não estar errando, ele colonizou aí essas aí mostardas, ele veio pelo litoral e também era a história de fundação do município que eu conheço é da própria Guerra ali dos Farrapos, assim. Eu não conheço uma anterior, eu acho. Não, mas podem pesquisar que tem sim. Vão atrás, cada um procura esse nome aí. E eu fui buscar, e eu digo, tá lindo. Eu acho que é no site da prefeitura, tem alguma coisa que explica ali as cores tem obrigação de ter. Deveria. Tem um brasão do Alico. Tem a bandeira e como se chama o nome ali? É brasão, sim, né? Brasão. Explica ali certinho como é que tem, o que é cada composto, como é composto ali o brasão as cores. Olha, eu não tenho mais, mas num tempo muito remoto, que eu também já tenho a minha idade, né? Eu fiz um trabalho completo sobre o município e foi bem detalhado e sei que tem bastante história. Mas eu não tenho como recordar isso agora, gente. Vocês estão explorando demais a minha memória. Mas nem a minha. Nem então. Mas tem sim. Então a gente... Tem já muita coisa na minha cabeça. É muita coisa. Mas aproveitando aqui, eu queria aproveitar a tua presença aqui no estúdio do Raiz da Bola e pegar um outro poema seu, assim, que vinha na sua cabeça, que o senhor pudesse declamar para... Eu não sou declamador, né? Se o senhor não é, quem é? Deixa eu ver, vou falando aí que eu vou procurar aqui o meu vídeo. Ah, muito bom, seu vídeo. Não, o senhor pode também nos mandar por WhatsApp depois e a gente... Não, mas querem rodar ele? Pode rodar pra gente ouvir, por favor. Mas também vamos aproveitar. A gente insere. Se não for junto do nosso vídeo, para não ficar tão longo, a gente pode também colocar num adendo, né? Uma parte. Deixa eu voltar. Daí eu vou colocar a marca d'água. Tá aqui no pretinho aí. Tem os olhos. Clica aí no pretinho. Vamos então ouvir, né? A poesia que era poesia Teus Olhos se tornou música e então é mais uma composição do Loreno. Qual a luz dos meus dias que se deitam no horizonte, teus olhos cheios de amor são dois raros
diamante. Olhos tristes são tão lindos, olhos alegres me espantam. Teu alegria ou tristeza, teus olhos sempre me encantam. De ti não quero mais nada, teus beijos nem teus abraços, mas deixa eu fitar os teus olhos, teu bem, pra não sofrer passo a passo. Olhos negros, os castanhos tanto adoro, mas todas as cores são belas no doce brilho dos teus olhos. O que seria de mim nestes dias de amargura, se não existissem os teus olhos que sempre amei com loucura? E se dia porventura eu os perder para sempre, tenho a certeza infinita, meu bem, que vou morrer lentamente. Faz a parte das letras, com comigo. Perguntas e questionamentos, e aqui também eu fico focado aqui na parte das câmeras aqui, então a gente fez uma composição do áudio, ali mostrando o áudio e eu tentando colecionar momentos do senhor aqui, a hora que o senhor ouvir aí a sua composição, né? Ficou boa, né? Não, ficou. E surgiu até essa dúvida agora, durante a música em si, porque uma coisa que eu gosto muito é lidar com as letras, né? Eu gosto de compor também, não mostro pra ninguém, mas eu gosto. Só que eu acho muito difícil encaixar a melodia, sabe? A melodia certa. Como o senhor achou a melodia certa pra essa música? Teve ajuda? Não. Eu tinha essa poesia já há um bom tempo. E um colega meu, João Luiz, tinha um conjunto também. Ele um dia disse para mim: Ricardo, posso colocar música naquela tua poesia? Teus olhos? E eu disse: pode colocar. Só que ele nunca colocou. Aí um dia eu pensei assim: eu vou tentar colocar então. E saiu isso aí. Vocês ouviram. Isso aí. Só tinha uma pequena coisa que eu mudei, meu bem. Esse meu bem não tinha. Meu bem, para combinar com a minha melodia. Melodia. Esse meu bem não tinha. Eu coloquei só o meu bem só. Não, ficou muito lindo, ficou bem tocante, sabe? Eu senti a emoção da composição. Ficou muito boa. E tu terias assim, ó, de tantas que o senhor compôs, tu teria uma assim para dizer, essa aqui é a minha favorita? Favorita? É aquela coisa, né? Eu tenho uma música que é Sonho de Menina. É uma música que eu gosto muito. Esse Sonho de Menina foi que esse tal professor de matemática,
me alcançou o violão, né? Eu participei do festival e não venci o festival. Mas quem venceu o festival? Foi quem criou o festival, né? Entendeu? Entendeu? Então, mas eu gosto muito dessa música, porque essa música, Sonho de Menina, a minha imaginação foi no seguinte: nós temos consciência que nós estamos aqui de passagem, não é? Com certeza. Então, o sonho de menina, eu não ia dizer assim, sonho de menina e de menino. Sim. Sonho de menino quer dizer que o menino também tem o mesmo sonho. Então, diz assim: o teu sonho de menina um dia vai se acabar, para tirar tua alegria, menina, outra toma o teu lugar. Nossa. Tá entendendo? Quer dizer, hoje eu era professor, agora eu não sou mais. Tem outro no meu lugar? Sim, não é uma coisa Você ainda é jovem, né? Daqui a pouco vai vir outro no teu lugar. E por aí vai, né? Todos nós, por mais importantes que sejamos, alguém toma o nosso lugar, né? E nas escolas eu falo isso assim: olha, eu não nasci com essa idade que eu estou aqui. Eu nasci com a idade de vocês. Hoje fui professor, vocês estão aí, vocês nunca ouviram dizer que a juventude é o futuro da nação? É que eu falo para eles, né? Coloco na cabeça deles isso aí, né? Vocês que vão estar no nosso lugar amanhã, no meu lugar, no lugar das professoras que estão ali, né? No lugar do prefeito, no lugar do delegado, no lugar do juiz, vocês é que vão estar lá. O presidente da República, assim, foi criança igual vocês, né? Penso em colocar isso na cabeça deles, né? Tomara que não caminhe por outro lado errado, né? O senhor colocando isso do seu jeito e a gente do nosso, né? Porque hoje eu tive lá no Esporte Clube Barrense e ainda tive essa conversa com uma pessoa que organiza lá a sede e tudo, falando da importância, né, de trazer os jovens para essa história dos nossos clubes, porque eu vou morrer, né? A diretoria vai morrer, os que mais amaram o clube vão morrer, né? E quem vai ficar com essa herança? Porque é um patrimônio histórico do nosso município. Os clubes, eles podem não ser municipais, mas eles são cartão de visita da nossa cidade. Alguém tem que dirigir isso e a gente tem que resgatar essa cultura e essa história a tempo das pessoas se apaixonarem de novo pelo clube, de fazerem as loucuras que vocês faziam, de dar 40 voltas no campo, de ir treinar, sabe? Eu não digo que vamos chegar nesse patamar, mas pelo menos perto, para que eles tenham coragem de pegar de novo as diretorias, para que eles tenham coragem de vestir a camisa no final de semana com vontade, né? Com vontade de fazer esse clube perdurar, porque nós somos finitos, como o senhor bem disse no seu sonho de menina, todos nós nos vamos, né? E vai chegar o dia que alguém venha. Se a gente não treinar essa galerinha de hoje para esses nichos do nosso esporte, a gente vai deixar tudo morrer. Claro, é que eu te digo, no meu tempo, tinha 34 clubes. Quantos anos atrás, né? A população aumentou. Por que hoje tem... Quantos tem agora aí? 12? Ativo. Porque agora eles estão, graças a Deus, né? Eles estão se movimentando para reconstruir sede, para voltar para o campeonato. E parece que já estão assim, ó, em mais de 20 clubes em movimento. Será? Uhum, já sabemos. E é uma esperança, né? É. Só que ainda são o quê? Aquelas pessoas lá do tempo antigo que estão buscando, né? E aí os novos, temos que chamar os novos. Além da população ser maior, tem esse privilégio do asfalto, né? Que fica fácil. Graças a Deus. Né? Fica fácil de levar um clube com chuva ou sem chuva, fica fácil. Vai até de bicicleta, vai a pé, não sei eu. É que o fácil para vocês não é o fácil para a galera de hoje, né? Porque a gente vê muitos reclamando, que é longe, olha lá a distância. Eu não vou lá no Capão do Meio jogar um jogo, eu não vou na várzea. Mas imagino, para vocês hoje isso é barbada. No tempo que eu jogava futebol, em Rio Grande, eu acho que tinha quase 100 clubes de futebol. Não tem praticamente nenhum. Como tu disse, a meninada tá virada para outro lado, né? É videogame,
Bom, eu dei aula no Capão do Meio, agora recentemente, né? E eu perguntava para algumas crianças, inclusive ia com a touca, assim, do Guarani, né? E eles não reconheciam. Os pequenos não reconheciam. Pra gente ver como as coisas estão vindo, né? Como é que uma criança não vai saber, né? Estudando lá na escola do Capão do Meio, não vai saber qual é o time, né? Então, assim, eu acho que pelo menos divulgar essa história. Eles não são obrigados a gostar de futebol, não são obrigados a ser torcedores do clube, não são obrigados a nada, mas eles devem conhecer. Faz parte da nossa função social isso, né? Eles têm que Eu acho conhecer. que os próprios pais, as mães também tinham que se Também já se envolver perderam. nisso aí, né? Tinham que se envolver nisso Sim, aí, sem né? dúvida. Então, gente, Não vais dar encerramento, porque eu tenho uma pergunta finita. Por favor. Como o senhor, né, passou pelo liberal, eu tenho muita curiosidade de vivenciar isso um dia. Eu espero que o Bento Gonçalves se erga de novo, porque eu quero ver esse jogo. Como foi essa rivalidade na época que o senhor jogou lá? Tinha já essa rivalidade? Eu acho que muito mais do que agora. Sem dúvida, Muito né? mais do que agora, né? Como Tinha era? muita torcida no campo. Eu andei indo em jogos aí que dava pena, né? Meia dúzia de pessoas e não tinha aquele fanatismo, aquela fervura de torcida, né? Então, no meu tempo tinha muito mais, eu acho. E população menor era, né? Sim, sim. Mas o Bento Gonçalves tinha muita torcida, o Liberal tinha, o Ferrari tinha, porque o Ferrari era o caso. Por exemplo, você estava jogando o Liberal e Bento, se o Ferrari fosse favorável o Liberal ganhar, entendi. se torcia para o Liberal. Se fosse favorável para eles o Bento ganhar, torcia para o Bento. Eu tenho várias histórias dentro do futebol. Tinha o Cidinho. Cidinho era o guarda-esporte liberal. Posso contar? Claro. Era o guarda-esporte liberal. Umas coisas engraçadas. O Cidinho cozinhava muito bem. Às vezes ele fazia uma jantinha na sede não, no vestiário mesmo liberal. Eu tinha um fogãozinho daqueles de duas bocas, né? De portátil, bem dizer. E os amigos que ele convidava era eu e tal Nenê Salomão. Nenê Salomão era um baixinho que botava as redes, pintava o campo, né, tirava a rede, aquela coisa toda. E um dia tinha Liberal e Bento no campo do Liberal. E o Cidinho me convidou, vou fazer uma jantinha. Quer ir lá? Eu digo, tá bom, vou. Fui eu e Nenê. Uma galinha, ele fez galinha com arroz, parece, galinha com massa. E quando eu vi, o Cidinho estava pegando as patas da galinha, não sei o que, e uma agulha com linha. E começou a botar o nome do jogador de melhor no papel, e colocou ali, e colocou lá no miolo do gramado lá. Estão entregues agora. A comunidade Aí, já sabe quem foi. no outro dia, domingo de manhã, o Nenê estava marcando campo e tal, e apareceram os guris de bicicleta, e o Cidinho disse assim para os guris, vocês viram o feitiço que tem lá no meio do campo? Os guris foram lá, olharam e se mandaram de bicicleta. Daqui a pouco começou a aparecer o pessoal do Bento, pai de santo, não sei o que, para tirar o feitiço do miolo do campo lá. Que barra. Brincadeira, né? Mas aí, por azar, perdemos o jogo 2-1. E aí, a torcida do Bento gritava, aí, feiticeiros, nem com feitiço vocês ganham. E eu dizia pro Cidinho, visse só o que tu arrumasse? E ele dava risada, ele só dava risada. Aí, depois descobriram, né, que era coisa do Cidinho, né? Coisas que ficam na lembrança, né? Não dá para esquecer, né? Uma torcida que você... Nem com feitiço vocês ganham, vou dizer. Então, uma coisa que a gente percebe aí, que também, e eu acredito que naquele tempo era muito, porque tinha o jogo em si, mas também tinha o duelo das torcidas, né? As torcidas. Claro. Esse não parou. E elas eram muito efervescentes, né? Eu sou azul e branco, eu torço aqui pro até, que é o Bento Gonçalves, eu sou preto e branco. Eles torcem a ponto de odiar, né? O outro. Ai, meu Deus, é uma brincadeira. A minha última pergunta. Entre goleiro, entre a linha,
entre a Secretaria de Promoções e entre ser juiz? Qual foi o mais difícil e qual foi o preferido? Faltou o treinador aí. Ah, e o treinador. A gente também. nem falou muito do treinador. Olha, eu não sei qual o preferido. Eu me dei bem em todos os setores, tá entendendo? Tanto treinador do terceirinho, como eu digo, de gurizada, como no segundo quadro, como no primeiro. Eu não sei, eu acho que não tenho assim preferência. Eu acho que foi tudo normal, tudo bem, me dei bem, não tenho o que reclamar. Perfeito, então. Temos a resposta. Eu ia dizer, teve alguma? Não, Teve muitas? tem. Não, a verdade tem várias, mas Eu tô satisfeita. foi uma tarde assim, ó, bem produtiva. Falamos de muita coisa. Diferente. Muito. É. O senhor é muito eclético, parabéns. O senhor é muito eclético. É esporte, letras, matemática. Difícil uma pessoa ser tão completa assim. Tem uma palavra que diz, não me lembro agora, várias Habilidades? habilidades, né? Mas não é essa. Não, mas tudo bem, eu acho que eu fui uma pessoa de muita sorte, né? Muita sorte, eu acho que tenho que agradecer o velhinho, né? Que me deu tudo isso, assim, né? Eu posso vir aqui outra vez falar de música, falar das serenatas que eu dei, né? Tem muita coisa que aconteceu, né? É muita vida, né? O senhor não pensa em escrever um livro? Eu já vou escrever um livro de poesias, mas talvez eu escreva outras coisas, Uma outras façanhas, bibliografia. Bibliografia. Só por aqui já tinha muita coisa, né? Nossa, porque daí, se cada uma for um capítulo, o senhor vai fazer uma coletânea. O senhor autoriza a gente deixar exposto aí no nosso quadro? Uhum. Que esse aí é um dos nossos objetivos aí, que a gente traz. E chegando. Agora, se vocês quiserem saber alguma coisa da minha trajetória, até aqui, né? Aí tá a minha passagem. Sim. Mas assim, a gente aqui tem uma parte que é mais já voltada para o nosso encerramento, que a gente pede para o nosso convidado ele deixar um autógrafo, um registro aí na nossa camiseta. O senhor pode assinar para Um nós? autógrafo. O que é um autógrafo? Exatamente. Olha, em matéria de autógrafo, meu Deus, se eu cobrasse R$1 por cada um, tá milionário. Porque nas escolas Muitos. fazem fila, que é do caderno, que é não sei aonde, que não sei aonde. Eu posso, sem dúvida. O senhor prefere a caneta ou... Eu acho que é melhor isso aí, né? Que a caneta tranca. Eu não sei. Eu vou dizer que eu não achei dos melhores. Eu ainda vou adquirir um. Mas posso ajudá-lo. Eu acho que a gente não consegue remover daqui. Vou remover. Fica mais fácil para o senhor assinar. Pode escolher onde quiser, tá? Peraí que tá... Puxa aí, Desregulado? tá enrolado. Aí embaixo também tá? Acho que facinho. Deu. Deu? Não sei se vai conseguir. Nossa, ele tem as manhas. Deu. Deu, maravilhoso. Muito obrigada. A gente vai expor depois. A gente agradece mesmo. O senhor se disponibilizou já. E assim que eu entrei em contato com o senhor disse que aceito ir sim. Eu lhe falei que era o nosso estúdio humilde, né? Volto a frisar, né? Bem simples. É o nosso começo, a gente tá semeando para poder Colher depois. colher. E para nossa satisfação mesmo é se a gente conseguir deixar um registro, conseguir juntar fatos sobre a história do nosso município. Principalmente para o nosso carro-chefe, que é o futebol. Mas a gente não pode deixar de abordar alguns outros temas, como o senhor, que tem uma vasta história no município. Então, como a gente falou aqui, se o pessoal ver, nessa folha ele desenhou 20 tópicos. Tem 20 tópicos aqui. A gente não falou nem da metade. Da metade. Inclusive o futebol tem outras coisas, né, que eu não falei aí, que poderia falar. Um outro programa.
Então tá, senhor Loreno. Muito Olha, obrigada. eu que agradeço a vocês, né? Foi um privilégio estar aqui com vocês e estou à disposição. Nós também. Quando vocês quiserem, eu estarei aqui. Perfeito, muito obrigada. Então, assim, ó, quando a gente chega no encerramento, a gente pede assim, ó, porque é um vídeo, vai um vídeo, o pessoal vai acompanhar todo. E quando chega aqui nessa reta final lá, o pessoal, pra gente saber, o pessoal que assistiu o vídeo todo, deixou um comentário, a gente pede para que o senhor, o nosso convidado, deixe aí uma palavra, uma pequena frase, pra pessoa botar no comentário lá. Pra pessoa repetir. É. E aí a gente vai saber que a pessoa assistiu o nosso programa até o final. Mas se eles. Vocês não sabem quando a pessoa Não, olha o vídeo, Por de alguma exemplo, maneira, tem. a gente consegue ver a visualização. é isso que eu Se eles quero ver. visualizaram, mas É isso que- a gente não consegue ter o controle de quanto tempo do vídeo as pessoas viram. Ah, tu diz o tempo que a pessoa teve olhando ali. E aí, pra ter certeza que essa pessoa chegou ao final do nosso vídeo, a gente deixa do convidado uma palavra pra eles digitarem lá embaixo. Se eles digitarem a palavra, é porque eles acompanharam até o final. Palavra. Ou uma palavra, uma frase, alguma coisa que o senhor gosta. Eu acho o seguinte, se a pessoa gostar, vai ver bastante tempo, não é? É, Não é verdade? verdade. Então eu se coloque, gostei. Ah, né? Sim. sim. Acho que seria a palavra. Certo. Gostei. 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 Tá bom, então. Gostei da entrevista. Certo. Quem sabe, gostei da entrevista. Gostei da entrevista. Eu não gostei. Ou não gostei. Pode ter colocar chegado, também. né? Não gostei da entrevista. Certo. Tá certo. Hoje o encerramento fica contigo, Lê. Tá bom, então a gente vai se despedindo. Espero que este vídeo fique bem editado e muito prazeroso para vocês assistirem. Espero também que os comentários sejam de gostei e que vocês aguardem, porque muitos outros virão deste nível e acho que vai ser muito bom. Fechou? Fechou. Tchauzinho, pessoal.